Vamos lá. E aí você se apresenta para a galera, diz aí o que você faz e como é que tá essa tua vida, essa tua rotina e até contar um pouco da tua história também, né? Porque é muito bacana, um dos grandes motivos de eu ter te feito esse convite da gente, né? Porque você é um cara sensacional, uma energia incrível Obrigado. e tem uma história muito bacana para você compartilhar com a galera. Então, Paulo, na verdade, eu sou o Jorge Brito, né? Trabalho com treinamento, já sou formado, sou profissional de educação física, formado aí há mais de 15, quase 15 anos formado. Né? Trabalho hoje com treinamento funcional e mente e corpo, né? Que Uhum. foi esse onde eu me achei, onde eu hoje coloco para as pessoas que o mais importante na vida é você estar bem com você mesmo. Depois que você está bem com você, você melhora. Mas Sim. lá atrás, então eu sou formado pela Universidade Católica de Brasília, né, formado desde 2005 e estamos aí na luta há 15 anos já quase, né? Uhum. Trabalhei em várias academias em Brasília, né? Comecei na Sim. musculação, como todo mundo, depois fui para áreas de coletivas, né? Trabalhei aí nas grandes empresas de Brasília, na Runway, trabalhei na Bodytech, Uhum. né? Sou professor de CrossFit, sou level Uhum. one, sou especialista em treinamento funcional. Tem uma modalidade que o qual eu ajudei a desenvolver, chamada Rope Fit, treinamento funcional com corda de pular, né? Uhum. Para você fazer em casa, que eu acho que hoje um dos maiores problemas que a gente tem com as pessoas é o seguinte: a gente não precisa tirar a pessoa de dentro de casa para ela treinar, a gente não Sim. precisa tirar de dentro de casa para ela melhorar a qualidade de vida dela. A gente pode trabalhar onde ela está e ela mesma vai se desenvolver. Né? Sim. Participei da equipe durante 5 anos do maior cruzeiro fitness do Brasil e do mundo, né? Que é Show. o Cruzeiro Fitness da Costa Cruzeiro. Então, assim, Massa. a gente tem uma bagagem boa aí, né? Morei na Austrália durante 3 anos, foi a maior experiência da minha vida, onde eu tive que me reinventar, né? Sim. Fiquei lá sem falar um A de inglês e foi como a gente conversou, né? Aham. Então, assim, cara, são grandes ensinamentos que a vida passa pra gente e que a gente Sim. precisa compartilhar. A gente não pode deixar isso aqui dentro da caixa, né? Porque Sim, com certeza. isso pode ajudar muita gente, né? Sim, No é meio uma desse arma período. muito Muito poderosa, importante, muito muito poderosa, é isso. poderosa. A gente precisa entender que para tudo na vida, quando você chega num caminho, igual, por exemplo, as pessoas chegam, putz, você foi o profissional do ano, cara, em 2017. Como é que é isso, tal? Cara, não é agora, não é o prêmio Uhum. agora. É todo o Sim. caminho que a gente percorreu, que isso é o mais importante, é isso que te fortalece. É você Uhum. estar Não foi nas aquele coisas. ano, né? Não foi aquele ano. Não foi aquele ano que determinou, É o foram vários profissional anos da anteriores. vida que chegou naquele ano e teve o Chegou na- reconhecimento. Foi reconhecido aquele ano. E eu já tinha concorrido a, se eu não me engano, 2 prêmios desse. E no primeiro, até te confesso que eu fiquei meio frustrado. Falei, cara, não vou participar mais disso. Aham. Porque eu falei, cara, não é possível, tal. Aí eu soube reconhecer em mim que existem pessoas que são melhores que eu também. E que eu Sim. teria que andar com os melhores e estar aprendendo com os melhores para poder evoluir mais. E esse foi um dos grandes ensinamentos no caminho. E quando eu recebi o prêmio, por incrível que pareça, eu não esperava receber. Aham. E eu recebi. Quando a Então, gente assim, menos espera, é né? uma coisa quando a gente menos espera. Continuei trabalhando, continuei fazendo meu trabalho, que é o que eu mais gosto de fazer. Eu costumo dizer para a galera o seguinte: eu sempre trabalho com aquilo que eu acredito. Se Sim. eu não acreditar, eu não consigo convencer ninguém. E Uhum. esse foi um dos maiores, das maiores viradas, né, desse papo que a gente Uhum. vai entrar agora dos 20 quilos. Cara, que foi eu entender o Sim. seguinte, cara, se eu não conseguir me ajudar, eu não consigo ajudar ninguém. Eu me peguei num momento onde eu estava, né? Com um Uhum. catéter no rim, no hospital, com minha filha recém-nascida. E, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, né? Sim. Tomava Coca-Cola ao invés de água, né? Tinha minha alimentação toda desregrada, corria muita fritura, muita coisa E isso que não. Sendo sendo profissional da profissional área, da área, né? Isso é legal de comentar. dando conselhos, Uhum. aconselhando a não fazer e tudo, né? E eu vi que eu estava numa posição de que não me favorecia. Então, o que eu fiz? Cara, vamos mudar. Foi o momento da chave onde eu entendi. E nesse período, desse momento, eu estava já na mentoria, né? Essa Uhum. mentoria do Fantástico que eu faço parte, que são 40 pessoas ali engajadas, firme e forte, para poder
transformar a vida das pessoas, né? Isso é Você muito conhece o bacana. método. Então, assim, comecei a entender que se eu começasse a trabalhar com a mente, o corpo mudaria. Né? À toa que quando eu Uhum. cheguei quando eu perdi 15 quilos, eu falei, cara, não era esse o objetivo. Mas Aham. cheguei. Por quê? Sim. Comecei a mudar, comecei a desinflamar meu corpo, comecei a participar mais, né, ativamente da minha vida, comecei a colocar a minha vida em primeiro lugar, porque se você não coloca assim em primeiro, você não consegue ajudar ninguém, né? Então isso Uhum. foi das grandes viradas aí, é o que eu levo hoje, o que eu prego para as pessoas. Hoje estou falando o tempo todo, as pessoas hoje, nós somos um país Sim. onde nós somos o país mais ansioso do mundo. A gente 18,8 milhões de pessoas consomem ansiolíticos todo dia. Você tem noção do que é isso? É uma Muito coisa muito louco, né, louca. velho? E a gente sabe que só da pessoa fazer simples coisinhas durante o dia, que são esses nossos rituais, durante 5 minutos, 6 minutos do dia Aham. dela, ela acordar 10 minutinhos antes, ela consegue fazer tudo. Vai se sentir melhor, vai emagrecer sem nem entender o que está acontecendo, Sim, porque ela está cuidando primeiro da mente para depois trabalhar o corpo. E hoje a gente sabe exatamente. que a mente ela é responsável por todo o sistema hormonal, todo o sistema neural, tudo é ligado à mente. Por que a gente separa o corpo da mente? Não tem sentido, não faz sentido isso. Sim. Então, é o que a gente trabalha hoje, é o que a gente quer levar, é o que a gente tá aqui para fazer, né, pô? Com certeza, com certeza. Cara, é nítido isso, essa questão da mente, que a sua saúde passa primeiro de fato, pela sua mente, depois vai para o seu corpo, né? Exatamente. Então, se você. E essa questão que você está comentando aí de, do seu processo de emagrecimento e tudo mais, que Ah, você não viu emagrecer 15 quilos, né? É porque você botou um propósito aí na tua vida, né? Você tinha um é, propósito de melhorar de vida, né? Não era só uma meta ali. E tanto a questão de você ter se tornado, né, o profissional do ano que você não estava esperando, a sua meta de fato era trabalhar com aquilo que você acreditava, se desenvolver e o prêmio veio, né? Você não botou aquele prêmio como uma grande meta e depois que você que conseguiu, você acabou e não, depois você continuou na mesma linha de raciocínio, no mesmo trabalho, fazendo aquilo que você acredita. Isso é muito importante, né? Eu falei sobre isso ontem, por isso que eu estou ah, comentando, justamente a questão não, do legal. propósito. Eu acho que assim, as pessoas elas têm uma ideia muito errada sobre propósito, né? Uhum. O propósito ele tem que vir de dentro. Não é aquela frase bonitinha que você põe na parede O falando, ah, propósito é meu para propósito é sempre, né? Não ah, tem tempo para acabar. Ele não não tem tem. tempo para começar e nem tempo para acabar. Não Senão é uma existe meta, né? isso. E o Steve Jobs já falava, cara, eu passei durante muito tempo, quando eu não entendi o que era propósito, eu não sabia de fato o que era, né? O propósito. Uhum, Então, ele falou, cara, para me nortear, o que eu falei? Eu começava a usar o propósito dos outros, até eu achar o uhum. meu. Quando eu encontrei o meu, eu vivi os melhores anos da minha vida e tudo. E propósito é aquilo que parte de dentro. Não adianta você colocar uma frase bonita na parede, dizendo que é isso, é isso, aquilo. Não, cara, você tem que sentir isso, você tem que entender que isso existe. Você tem que entender que todos os dias onde você acorda, né, até a hora que você vai dormir, você está no seu propósito. Sim, Existem, claro, vários momentos onde você pode sair de um lado para o outro, você pode exercer um outro papel dentro dessa linha. O que você não pode é perder o seu propósito. Se você perde o seu propósito, você começa a caminhar por outros caminhos onde uhum, não vão te levar ao seu objetivo. Por isso que as pessoas hoje se sentem perdidas. Eles vão levar para um sim, lugar onde não está indo para o lugar onde ela quer, tá? uhum. E pior, vai começar a viver princípios e valores de outras pessoas, Sim, vai que viver a às vida vezes não dos batem outros, né? com dela. Então ela acaba o quê? Vivendo presa, né? E como Sim, eu morei na Austrália, então eu costumo sempre dizer para a galera, você não vive. O brasileiro ele tem mania de viver para ganhar dinheiro, para acumular, para isso, aquilo. Cara, trabalha para viver. Trabalha para viver. É claro que a gente tem que ponderar, a gente tem que ter dinheiro para um monte de outras coisas, até porque o dinheiro faz parte da nossa saúde, sim, né? Isso é uma coisa importante que eu costumo sempre dizer e que a gente tem que entender que todo o propósito ele passa pela sua área financeira, passa pela sua área espiritual, passa pela sua área física, passa pela sua área emocional. Nós somos um
Nós somos um ser holístico onde a gente trabalha várias áreas, não uma só. Um Sim. pilar apenas é, sei lá, a atividade física. Que pra gente, nem... Olha o que eu vou falar em um profissional de educação Aham. física. Que pra gente não é fundamental. O Sim. fundamental é você entender o que você precisa, qual o seu propósito, o que eu preciso. Não adianta eu querer colocar um cara, eu te dar um exemplo aqui simples, um cara com uma garra baixa e eu coloco o cara para fazer 1 hora de esteira na academia. O cara não vai ficar. O que eu costumo ver também todo dia na academia que me deixa louco é o cara sai de casa de manhã, né? O cara sai de casa de manhã, ele acordou, estava deitado, certo? Aí sai de casa de manhã, beleza? Toma um café. Uhum. Como é que ele toma o café? Sentado. Aí ele Sim. sai, pega o carro ou o ônibus. Ele vai fazer o quê? Ficar Sentado. sentado. Aí ele vai caminhar um pouquinho até o escritório, de caminhar até o elevador, né? Porque o cara não pega a escada. Aham. Aí ele vai pro elevador. Subiu, ele vai fazer o quê? Sentar. Uhum. Vai passar mais 8 horas sentado, 7, 6 horas sentado. Aí o cara chega na academia, o que o professor fala para ele? Começa a passar exercício para ele. Vai ali fazer um supino, sentado. Vai fazer uma puxada, sentado. Vai fazer uma remada, sentado. O cara tá inflamado 24 horas. Sim. Isso é muito legal de comentar. Né? E é uma coisa que a gente precisa entender, cara. A gente precisa entender que o corpo, a mente, ela segue o corpo. O corpo ele foi feito para o movimento. Sim. Né? Nós somos mamíferos, né? E a gente entende assim. Ah, beleza, Jorjão. Eu sou mamífero. O que o mamífero faz? Ele come e dorme. Quando é que ele vai comer? Quando é que ele age? Só para caçar. Certo? Então o corpo é preguiçoso, mas ele é feito para aquilo. Você não Sim. precisa treinar 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia. O que você precisa, até porque eu postei isso ontem, você Uhum. precisa entender que você precisa de apenas 1%. O que é 1% do meu dia? 14 minutos. Bicho, eu vou falar. Se você tem um propósito, Uhum. qualquer que seja, de estar vivo, você tem que ter pelo menos 14 minutos para você fazer uma atividade física. E não é atividade física rigorosa. É você sentar e levantar da cadeira, é você fazer um polichinelo, é você Sim. empurrar a sua cadeira para frente e para trás, se movimentar. O É corpo legal. desinflama, sua mente fica melhor, a endorfina toma conta, você se sente mais feliz, disposto a ajudar outra pessoa, disposto a fazer o melhor para você. Quando eu ajudo o outro, eu ajudo mais a mim do que a você. Uhum. Porque o cérebro te mostra um outro caminho. Isso vai te fazer um bem danado, o coração fica cheio de alegria e a gente Uhum. começa a entender que valores, eles são inegociáveis. Alguns valores são Sim. inegociáveis. E Sim, um dos com valores que certeza. eu não negocio hoje é o meu valor dos meus 5, 6 minutos de manhã para mim. Sim, Entendeu? isso é Com minhas importantíssimo. orações. E uma coisa que é legal, e Paulo, da gente comentar aqui, que as Uhum. pessoas acham que quando a gente fala sobre espiritualidade, as pessoas acham que a gente está falando de religião. E na Sim, verdade não. não é, né? E na verdade a gente está falando de ser espiritualizado mesmo, de você entender, de você ser empático, se colocar no lugar do outro. De você entender que quanto melhor eu for para o outro, melhor eu estou sendo para mim. Né? Exatamente. Você Espiritualidade é poder você acreditar, é você refletir ter sobre fé. isso. Exatamente, é você Sobre as ter suas espiritualidade. ações, tudo que você faz, as palavras que você Que você dissemina, usa. as coisas que você. Exatamente. Porque assim, uma palavra que. E a gente costuma dizer o seguinte: uma palavra que é dita, ela nunca mais volta. Ela nunca mais volta. Se eu falar um negócio ruim para você, cara, para mim, essa palavra que saiu da minha boca, para mim já era. Você vai para sempre lembrar daquilo. Para sempre. Você pode não Sim. guardar mágoa, você pode não guardar rancor, você pode perdoar. Mas aquela palavra nunca mais ela vai deixar de ser dita. E isso é muito legal da gente falar pra gente todos os dias de Sim. manhã. Cara, Sim. posso, eu posso, eu vou conseguir. Não existe talvez se eu vou. Sim. O eu vou, ele é muito forte. Ele é muito forte. Cara, e a partir do momento que você coloca isso na sua cabeça, você passa a entender que você depende único e exclusivamente de quem? De você. Sim. Ninguém pode fazer por você. Ninguém, cara. E toda vez que você espera por alguém, você vai ver que isso não vai acontecer. E a mesma coisa da tua saúde, né? Você, Exatamente. Tudo se isso que eu tô você não falando, na verdade, fizer, é isso pra se você. você não fizer por você, ninguém mais vai fazer. Ninguém vai pegar o seu braço lá, pegar o peso, levantar seu braço, vai dar certo. Ninguém vai te Não vai. carregar, não vai dar certo. Se você não Ninguém vai, fizer por você, não dá. ninguém vai te ajudar a comer.
Você Sim. chega no... Hoje, por exemplo, para mim era muito difícil com a alimentação, né? A Uhum. alimentação para mim sempre foi o pior. Porque eu sempre gostei muito de carboidrato, especificamente do arroz branco. Eu Sim. comia uma tonelada de arroz branco. Cara, faz muito tempo que eu não como. Cara, muito, mas eu comia Muito muito, tempo. muito. Aham. E assim, minha esposa até falou, cara, a primeira vez que ela me conheceu, ela veio em casa, o meu prato era só arroz. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que esse menino come? Quando eu era moleque, eu tinha mania de terminar de almoçar e comer só o arroz branco. Eu Então, gostava de comer o arroz branco puro, assim. só para sentir o gosto do arroz É, mesmo. exatamente. Refogadinho ali, era muito bom. Isso. Era eu mesmo, cara. Era É. eu mesmo. Então, assim, são pequenas ações que a gente troca no dia. Por exemplo, hoje eu não me limito a nada. Sim. Aí o Não, pessoal o pensa, problema não não, tá no arroz, né? O o problema não tá problema no não tá. arroz. O problema está no propósito que você tem. Sim, O maior propósito que eu tive foi minha filha. Quando ela sim. nasceu, cara, preciso cuidar da minha filha. Como é que eu vou fazer para cuidar da minha filha? Eu tô mal, tô no hospital, tô com cateter no rim. Cara com 40 anos com cateter no rim, meu irmão, tá à beira da morte. E eu, fazendo cirurgia, não voltava, minha frequência cardíaca não voltava, minha pressão não Uhum. voltava. Eu falei, que isso, cara? Eu sou um cara que dissemina a saúde, eu sou um cara que transforma a vida das pessoas, eu não consigo transformar a minha. Será Sim, que realmente... E aí a gente fala aquele negócio, faz essa pergunta para você, né? Será que realmente eu estou transformando a vida das pessoas? sim. Isso é duro você analisar, cara. Depois de, olha, 15 anos de profissão, né? Você entender que a cabeça é que manda no corpo e que se você não é o foco, se você não é a peça-chave, você não consegue transformar ninguém. Sim. E aí E a é, gente está falando em transformação aqui, é em constância, é em estilo de vida, é em sim. reprogramar a sua mente, em transformar você em uma outra pessoa. Sim, A pessoa e velha. você inspira muito mais pelo exemplo do que propriamente pelas palavras que você está Era dizendo para as essa frase que eu pessoas. estava tentando buscar. O exemplo é justamente isso. Você quer Exato. transformar a vida de alguém, seja o exemplo. Seja o exemplo. E foi o que eu busquei. Eu falei, cara, como é que minha filha vai... Eu não quero que minha filha chegue nesse ponto, né? E pai Uhum. de menina é meio complicado. Pai de menina é meio complicado. Porque menina é totalmente diferente. A gente conhece o nosso mundo. Sim, No mundo de mulher, a gente não conhece. é, A gente conhece muito superficial. sim. Então, assim, é, é, é muito bom. Eu sei que é bom. É, Eu sei que minha transformação foi excelente, né? E aí a gente pode falar um pouquinho sobre esse caminho, se você quiser, aham. e a gente vai seguindo aí Não, show de na bola. proporção que você quiser seguir. Não, com certeza. Cara, e assim, essa coisa do exemplo, além do exemplo, além de você demonstrar para as pessoas as suas ações, é por isso também que eu tenho sempre pregado isso e trazido isso para o duelo de hábitos e tudo mais, que é justamente o compartilhamento saudável, você compartilhar com as pessoas as suas experiências, porque o meu compartilhamento de tudo que eu passei, de toda a minha história de superação, foi que me trouxe até aqui hoje. Foi o que E que hoje te fortaleceu e que transformou. está te mantendo, né? Exatamente. Quando eu percebi que quanto mais eu compartilhava, mais eu estava usando aquilo da maneira correta para ajudar pessoas. Eu vou só comentar rapidamente para a galera que está aqui, até para essa live vai ficar gravada e tudo mais, a galera que te segue, mais ou menos um pouco da minha história e por que que eu estou fazendo tudo isso, por que que a gente está aqui, por que que você está aqui, por que que existe o Duelo de Hábitos, rapidinho. Então, eu me chamo Paulo Salvador, eu morei fora do Brasil durante 2 anos, e lá em Taiwan, né, eu passei 2 anos em Taiwan, lá eu cheguei a pesar mais de Nossa, noventa e que legal. seis quilos. Foram mais de 96 quilos, justamente porque a minha saúde, em grau de prioridade, ela desceu praticamente a zero. Então, tudo para mim era mais importante do que a minha saúde. Eu sempre fui uma pessoa que eu priorizei sempre qualquer outra coisa que fosse muito importante para mim naquele momento, em detrimento da minha saúde. Então, esses 2 anos em Taiwan foram muito complicados para mim. Assim, foi a melhor experiência da minha vida, foi a experiência mais louca da minha vida também. Me ensinou muita coisa. Hoje eu É tenho bom demais. um crescimento muito grande por conta de tudo isso. Sou extremamente grato a essa experiência de vida e a tudo que Deus me fez passar lá.
E aí, assim, a questão é que nesse momento, foi muito crítico todo esse tempo que eu passei por lá, era o tempo todo eu precisando decidir alguma coisa, era o tempo todo alguma coisa que eu queria que desse muito certo, dando errado, e eu sempre fiquei com aquela pressão muito grande na cabeça, Entendeu? e a minha saúde era a última coisa que eu pensava. Não tinha Sabe, nem quando... tempo de pensar na saúde, né? Não, entendeu? Então, tipo assim, porra, um monte de coisa acontecendo no meu mestrado, eu fui lá para fazer o mestrado, né? Então, meu Sei. mestrado não dando certo, eu tentando ver se eu arrumava um emprego para não voltar para o Brasil de mãos abanando e tudo mais, problema de relacionamento, um monte de coisa que foi acontecendo. E então eu não tinha tempo para pensar na minha saúde. Você acha que eu ia pensar, ah, não, tipo assim, tá tudo uma merda, tá tudo desabando aqui. Não, eu vou parar agora e vou dar uma corridinha no parque. Porra, eu não fazia isso, velho. Entendeu? Aí, na hora de almoçar, vamos no mais fácil mesmo aqui, vamos no McDonald's, vamos comer um A gente podrão, sempre pega o mais fácil, não entendeu? tem jeito. E aí, porra, aí chegava no final de semana, até, sei lá, quinta-feira, sexta-feira, ao invés de eu, sei lá, buscar alguma coisa mais prática ali, sei lá, baixar a frequência, dar uma meditada, ler um livro, estudar, fazer alguma coisa, meu irmão, eu ia era pro boteco tomar uma. Então, chegou um momento para mim que eu bebia praticamente todos os dias. Tinha épocas e épocas ali que eu não queria ficar em casa para não ficar pensando besteira. E aí Pra não ficar sozinho, né? para não ficar sozinho, eu morava num apartamento de 14 metros quadrados. Deve ser menor até do que o banheiro de muita gente. Então, assim, Certeza. eu vivia isso e daí, cara, era sempre, primeira coisa, era beber para esquecer os problemas ou para relaxar, para não ficar pensando besteira, comer para ficar tranquilo, para não ter aquela ansiedade, para dar uma relaxada, entendeu? E aí foi isso, e aí meu corpo foi E é um sofrendo, eu cheguei. ciclo, né, Paulo? É um ciclo, né? Exatamente. E Quando aí a você gente tem que deixa ver o seguinte, acontecer a primeira vez, a segunda fica mais fácil, vai ficando automático, você cria o hábito de não ser saudável, você cria o hábito de estragar com a tua saúde. E aí foi isso, velho. Aí fui chegando 96 quilos, quando eu voltei pro Brasil, eu tava enorme, eu tava tipo você nem se assim, reconhece, né? não, Você nem se velho, reconhece. eu vou até te comentar quando eu postei o meu primeiro antes e depois, o tanto que eu fiquei agoniado, agoniado, essa palavra Você eu fiquei olha pro cara agoniado. do lado, você não reconhece o Falei, cara do meu irmão, lado, né? não sou eu, velho, não sou eu, tira essa porra daqui da minha frente. E aí foi isso, cara. E no início do ano passado, no final do ano passado, em novembro, no início de novembro mais ou menos, eu comecei ali um processo de mudança de vida, um processo de mudança de hábitos. Mas, assim, não foi da noite para o dia que eu comecei, não foi da noite para o dia que eu falei, a partir de hoje Que acabou aconteceu. e aconteceu. Eu costumo dizer que foi uma sucessão de decepções comigo mesmo que me levou àquele dia exato que eu comecei. De fato, eu comecei naquele dia e não parei mais. Mas eu também não me programei para isso. Eu não falei, hoje eu começo e não paro mais. Eu só fui, E não... sabe? Eu só Você comecei. entendeu, E né? Você foi um. entendeu, fixou o Exatamente. propósito e já era. É isso. Exatamente. Algumas coisas legais que você falou aí, que é bom a gente ressaltar e que aconteceu comigo também. Olha só como é que as Aham. coisas começam a ficar em comum, né? Num processo onde você reprograma a sua vida, onde você constrói um novo estilo, né? Um Sim. estilo que a gente fala assim, eu sempre costumo dizer o seguinte, o meu estilo não quer dizer que é o seu, né? E assim, coisa legal que você falou, por exemplo, quando você estava agoniado e tal, primeiro você estava num quadro totalmente adverso, Sim. né? A uma pessoa que quer estar saudável. Não Sim. existe. Ansioso, estressado, pressionado, totalmente, meu irmão. Sem organização, por mais organizado que você achava que estava, sua vida, cara, não fazia sentido nenhum. Você estava emocionalmente totalmente destruído, né? Sim. E, cara, o pior de tudo, longe de todo mundo, longe de todos, né? E você tem Então, que resolver isso só, tipo, você e você mesmo. cara, é você e você. E aí É. você entende o seguinte, por exemplo, coisa simples que a gente deixa passar e aí fica legal pra galera ficar sabendo aí, por exemplo, principalmente para quem quer ter um equilíbrio, né? Uhum. Aí, meticou. Por exemplo, cara, quando você tá agoniado, você tá ali, isso, aquilo, o que que você faz? Nós todos somos ligados, pelo menos o povo brasileiro em geral, né? Existem várias pesquisas mostrando isso. Quais foram onde você passou os melhores momentos da sua vida? Você lembra? Cara, O que você estava fazendo?
Ah, eu lembro, eu lembro. Os bons momentos eu lembro, mas muitos eu também não lembro. Então, você pode pegar dentro da sua cabeça aí, agora que você vai ver, os melhores momentos da sua vida, você estava em volta de uma mesa, com amigos, ou bebendo ou comendo, Sim, certo? é, sim, É um hábito nosso. Se você está feliz, você faz o quê? Galera, tá, vamos sair, seu aniversário, vamos sair, vamos fazer o quê? é, Comer ou beber. Galera, tô sim, triste, tô deprimido. Cara, eu vou pegar um chocolate, vou ficar ali debaixo da minha coberta, vou comer uma pipoca, vou ficar ali quietinho. é, Vou comer um não sei o quê. Então, a compulsão nossa para todas as nossas saídas emocionais, independente de ser boas ou ruins, é na comida ou na bebida. sim. Falando sobre isso, É, se você quer é muito ter difícil, um né? Você, projeto, do se nada, você ter... você fala assim, não, hoje eu vou passar o meu aniversário numa trilha. Hoje eu vou passar o meu É, aniversário, vou para uma cachoeira. Não, você pensa que você vai encontrar com seus amigos, encher a cara, ficar muito pá, louco, e no outro dia é só é isso. ressaca. E a gente não pode ser hipócrita e dizer Não, claro que por não. exemplo, É a primeira coisa que vem na minha, cabeça. minha, Você já pensa no minha lugar que vida você vai reservar a mesa e um monte de coisa. exatamente, você já programa tudo na sua cabeça já tem um gatilho, um hábito dizendo que todo mundo faz isso, então você precisa fazer isso, entendeu? Exatamente. Aí, beleza, isso aí. Aí, por exemplo, não, eu tô agoniado. Qual o grande problema de quem não consegue ser saudável, de quem não consegue manter uma alimentação adequada? Não prepara a sua comida. Uhum, E aí, o que acontece? Quando você sente fome, a primeira coisa que você vai fazer, você precisa matar a sua fome. O que é mais uhum. fácil? Eu ir no McDonald's e comprar, ou eu ir em casa fazer um filé, ou uma comidinha mais saudável, um pedaço de carne, com uma salada e um legume? É muito mais fácil no McDonald's, é muito mais fácil Sim, nessas fast food, sim. né? Então, assim, tudo que você for fazer, né, dentro desse processo, é a gente entender o seguinte, cara, você precisa, primeiro, entender que você precisa programar suas alimentações, Uhum. independente de qual for, entendeu? Eu vou sair, cara, eu vou ficar hoje a tarde toda em casa, leva uma fruta. Mas não tá dentro daquilo que eu programava. É melhor você comer uma fruta do que comer um salgado, Sim, com né? certeza. Então, assim, isso é muito legal. Outra coisa que você comentou na sua fala, que é muito legal, é o seguinte, puta, eu tinha tudo, eu tinha um monte de coisa para fazer, e tinha uma hora que eu ficava louco e tal, eu tinha que sair para poder buscar um refúgio. O meu refúgio naquele momento era ir para um Sim, bar. Se sim. eu, aí pensando Muito, em fiz quem está muito isso. hoje, né? Se eu tô dentro da minha órbita aqui, eu tenho o meu propósito. Eu sei que Sim, se eu for para o bar, o que vai acontecer? Eu estou deixando tudo que eu preciso fazer no meu foco para jogar para um lugar onde é o que a gente chama de circunstancial. Eu vou para, mas eu preciso me divertir, Jorge. Eu sei que você precisa se divertir, mas você precisa primeiro se organizar. Como é que eu vou é gastar tipo, um tempo que eu não tenho para poder sim, me divertir? Você consegue entender? sim, E assim, sim, para deixar você claro para a galera que é uma eu não desculpa, posso né? tapar um buraco com o outro, é uma desculpa, é uma É. crença que eu crio. Você não está indo se divertir porque realmente você sentiu o momento que você precisa se divertir. Você Se está indo se divertir. divertir é uma desculpa porque você está passando por um momento que você não consegue controlar e daí é uma fuga. E aí você bota o nome de diversão, de tipo assim, não, eu preciso, eu mereço fazer isso, mas na verdade não. Na verdade você está fugindo das suas responsabilidades, você está fugindo daquele seu propósito. Perfeito, Entendeu? Não é porque perfeito. você não se. Cara, você, tipo assim, às vezes hoje eu tô trabalhando tanto, tô fazendo tanta coisa. Às vezes eu sinto um momento que, porra, eu preciso abaixar um pouco da frequência, sair de casa, ouvir uma música. Mas, cara, tá tudo indo certinho. Eu não tô saindo dali porque, tipo assim, tá dando errado, ou eu tô puto, e daí, pronto, vou me divertir. Eu preciso disso. Não, cara, não é assim que funciona. É isso mesmo. Então, essa é a ideia. Então as pessoas elas sempre dizem, cara, mas Jorge, por que vocês estão falando isso tudo? A gente está falando aqui sobre hábitos, sobre Sim, emagrecimento e tal. Cara, é a vida. Se a gente não falar sobre isso, para as pessoas entenderem, se a gente não falar sobre isso, a gente está falando sim, sobre a nossa história, o nosso processo de emagrecimento, o nosso sim, processo de reestruturação de estilo de vida. sim. Porque não E adianta deixa. eu querer. Ah, fala. Não adianta eu querer ter uma alimentação, não adianta eu ir no nutricionista, não adianta eu ir na academia, sendo que a pergunta principal é: isso é sustentável? Por quanto Sim, tempo você vai fazer isso? sim. Quanto tempo que você vai viver desse jeito?
Porque se você fizer essa pergunta lá no começo, tá? E você vê que daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando você alcançar, e eu vou te falar, 10% daquilo que você precisa, você começa a o quê? Desmotivar. Por quê? Porque tua garra tá baixa. Sim. Porque você não tem um propósito suficiente, entendeu? Porque você não pensou que isso era para sua vida. Porque você não pensou que isso, meu amigão, é para você fazer para o resto da sua vida. Não é mais para... Por isso que eu falo para a galera. As pessoas, mas você parou de comer hambúrguer. Você parou de comer... Galera, eu não deixei de comer nada disso. Só que hoje eu penso o seguinte. Isso vai me levar ou não vai onde eu quero? Eu tenho que sempre, Paulo, entender que é o seguinte. Eu vou comer esse hambúrguer aqui. Eu tenho que ter certeza de por que eu estou comendo esse hambúrguer. Sim. Eu tenho que estar emocionalmente equilibrado para comer esse hambúrguer. E as pessoas falam assim, mas você é chato demais. Cara, não é chatura, né? É porque eu tenho um propósito. Qual é o meu propósito? É estar saudável, tá? É estar saudável, mas não só fisicamente. É eu estar emocionalmente. Por exemplo, às vezes a galera fala assim, pô, tu comeu pizza essa semana? Eu falei, ué, não pode? Onde é que tá escrito que eu não posso comer pizza? Porque a gente tem que postar, porque a gente precisa incentivar as pessoas também a fazerem Sim, isso. isso Não é é uma muito bom, loucura isso é você muito tá bom. doente Compartilhamento em saudável. cima daquilo, né? Sim. Cara, então eu preciso compartilhar o que eu tô comendo, preciso compartilhar o que eu tô fazendo. Por quê? Às vezes as pessoas falam assim, você tá se exibindo quando você tira a camisa, tá correndo ali e tal. Cara, não é isso. O que eu tô fazendo é mostrando para você que você também pode. E você não pode ter vergonha do que você é hoje. Você tem que ter vergonha do que você está querendo manter hoje, de você não estar buscando uma coisa melhor, sendo que você busca. Sendo que Sim. você não quer estar naquele momento. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui, cara, uma coisa que aconteceu comigo com uma amiga minha, amigona minha. As pessoas sempre me procuraram muito, porque apesar de eu não estar no meu estilo de vida adequado, que chegou esse ponto máximo aí, né? Ela chegou para mim e falou assim, cara, me chamou o Jorge. Eles sempre me procuraram muito, porque eu sou uma pessoa muito positiva, né? Então aí as pessoas, aí essa menina chegou para mim e falou assim, Jorge, eu queria conversar com você uma coisa. Eu falei, tá, fala, tal, não sei o que. Ela, não, mas tinha que ser só a gente, poucas pessoas, né, e tudo. Eu falei, tá bom. Aí ela chegou para mim e falou assim, eu vou fazer uma bariátrica. Aí eu, beleza. Por que você quer fazer essa bariátrica? Porque eu tô muito gordinha, não sei o que e tal. Falei, tá. Mas você não era feliz com o seu corpo? A gente já tinha conversado muito antes, né? Lá, eu não me enxergava do jeito que eu me enxergo hoje. Tudo bem. E aí a gente começou um papo onde as pessoas não falam. Por que eu faço a bariátrica? Eu tenho na minha cabeça o seguinte, para eu fazer uma cirurgia, cara, essa cirurgia tem que valer muito a pena. Porque você vai colocar o seu corpo num risco extremo. Sim. E as pessoas acham que a bariátrica ela é para emagrecer. E, na verdade, a bariátrica é para corrigir um problema seu que você emocionalmente não consegue ministrar. Você não consegue, como é que eu vou falar? Controlar. Positivo. E ela chegou, a gente conversou muito. Eu falei, olha, uma das coisas principais que você tem que saber hoje, antes de você começar esse processo, que é um processo onde entra psicólogos e tal, para poder tentar te nortear. Beleza. Paulo, as pessoas não sabem que para você fazer uma bariátrica, você precisa primeiro mudar isso aqui. Se você não muda isso aqui, você vai continuar com os mesmos hábitos. Você vai continuar no mesmo ciclo de amigos, você vai continuar no mesmo ciclo de crenças, no mesmo hábito que você tem anterior. A única coisa que eu fiz é diminuir meu estômago, mas a minha compulsão alimentar ela vai continuar, os meus problemas emocionais eles vão continuar, os meus problemas e limitações físicas vão continuar, as minhas crenças vão continuar me empurrando para trás, continuar me empurrando até o mesmo estilo de vida que eu tenho. Falei para ela, primeira coisa que você vai fazer, primeiro você tem que entender que você vai ter que cortar o seu ciclo de amigos. Todos os seus amigos fazem o que você faz. Tá disposta a isso? E é isso? Falei, entendeu? Sua família, ela tem um estilo, você vai ter que mudar o seu estilo. Talvez você seja a ovelha negra da família agora. E comecei a falar para ela um monte de outras coisas, enfim. Beleza. Resolvemos, ela fez. O que aconteceu? Ela manteve aquilo. Hoje, os hábitos mudaram, voltaram aos hábitos antigos, voltando aos pouquinhos.
aos Uhum. pouquinhos. Ainda bem que ela se tocou e falou assim, caramba, me chamou Jorge. Eita, olha só, aconteceu isso aqui. Eu falei para você, mas muito bem, parabéns, porque você observou isso antes. E hoje, você já começou a mudar de novo. Sim. Então, assim, as pessoas, elas não têm... Tem gente que não tem esse suporte. Por isso que as pessoas, elas emagrecem e voltam a ter o tamanho que estava. É o efeito Sim. sanfona que a gente fala, até mesmo dentro da academia. Né? Essa questão da cirurgia, a pessoa acaba tendo que emagrecer duas vezes, né? Porque primeiro ela emagrece o corpo, mas, cara, tem que emagrecer a mente também. Você Se você precisa continuar com a ter. mente daquele É, jeito, não vai. não vai, não tem cirurgia que funcione, nada. Então, o mesmo processo. Tipo assim, as pessoas às vezes pensam assim, por exemplo, eu não sou da área da saúde, mas pensando assim, mais ou Não, menos mas a refletindo sobre o que experiência você de vida, né? A sobre o que experiência de você vida que acabou de você tem, tudo falar. aquilo que você... A questão é justamente, às vezes as pessoas pensam que é uma solução drástica, repentina, que vai acontecer da noite para o dia, né? Então, tudo bem, você É. veio, foi ali, fez a cirurgia. É como se você tivesse ali aquele momento repentino ali, pronto, fez a cirurgia, acabou. Mas, cara, todo o processo que você teria que fazer para emagrecer sem cirurgia, você continua tendo que fazer ele. Porque você tem Do que mesmo mudar jeito. seus hábitos, você tem que sair da sua zona de conforto, você tem que sair de perto de pessoas que te levam para um caminho que não é o teu objetivo, entendeu? E é Então, detalhe, assim, ó, dentro disso que você está falando, é, só para a galera entender o seguinte: deixar o seu ciclo de amizades não quer dizer que você vai deixar de ser amigo dele. Você não, vai deixar de não, fazer aquilo não, que ele está fazendo. Não, só para a sim, galera entender, porque às vezes as pessoas falam assim: ah, lógico, meu, isso é esse é meu importante, melhor amigo é daquele jeito. Cara, você vai continuar sendo o melhor amigo dele. Você só não vai compartilhar as mesmas coisas que ele faz junto com você. Só isso. Mais sim. nada, pode continuar, vai. Só para a Não, galera. não, com certeza. Então, tipo assim, você tá ali naquela situação e você precisa mudar seus hábitos, porque só assim você vai ter aquele emagrecimento de forma sustentável. Cara, e assim, quando até para complementar mais ou menos ali o que eu estava falando sobre o meu processo de emagrecimento, eu botei esse, né? Eu iniciei, e às vezes as pessoas também botam muito isso na cabeça que elas precisam decidir tudo no primeiro momento, elas precisam saber para exatamente para o que elas estão fazendo aquilo e já ter um propósito muito grande já definido. E aí às vezes as pessoas ficam esperando muito que esteja tudo certo, tudo alinhado, todos os planos, todas as estratégias estejam prontas para que ela comece naquele dia. Mas não, cara, É. você nunca vai ter Isso não vai tudo acontecer pronto. nunca. E aí você tem que começar de alguma forma. Por isso que eu sempre falo, cara, se você não sabe praticamente assim o que você vai fazer daqui para frente ou como você vai começar e tudo mais, então assim, durante esse meu processo surgiu dois projetos, né? O Gordão Não Sou Eu, surgiu o Duelo de Hábitos e justamente por isso que a gente transformou esse duelo de hábitos nessa questão do norte para a pessoa, né? E a pessoa quer mudar de vida, então ali ela sabe, às vezes a pessoa não sabe por onde começar, se é pelo treino, se é pela dieta e tudo mais, e aí ali no duelo de hábitos ela tem aquele norte, não, tem o treino, tem a É, não, e hidratação, outra. tem a meditação, né? E às vezes a pessoa, ela quer começar de alguma forma, mas Não sabe, tá o perdido. ser humano tem muito esse costume de querer se preparar demais para as coisas. Então, tipo assim, eu não sei o que vai acontecer, então eu tenho que me preparar, eu tenho que estar com a minha geladeira toda cheia de comida saudável primeiro, eu tenho que estar com uma rotina muito bem organizada, eu tenho que estar dentro da academia, eu tenho que estar isso, eu tenho que ter um personal, eu tenho que ir para um nutricionista. A pessoa fica criando que antes dela começar, ela precisa ter tudo isso, né? Ela E cria um monte de barreira, um monte de desculpa para poder começar. exatamente, exatamente. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, qual que é a prioridade, não sei e tal. Velho, bota a tua prioridade, a tua saúde. Isso é o mais importante. Porque você vai começar de qualquer jeito, mas a tua saúde tem que ser o mais importante. Começa de qualquer jeito. Porque daí, aos poucos, você vai justamente criando novos hábitos, gastando menos energia para fazer coisas, né, tomar ações no Exatamente. seu dia de se exercitar e tudo mais. E E essa outra, questão. Fala. deixa eu te falar, uma coisa que surgiu aqui na minha cabeça agora, um pensamento, e assim, a gente não está falando sobre ansiedade, estresse, né? Uhum. A gente está falando sobre depressão. Presta atenção, isso tudo que você falou, olha o tanto que a pessoa, se ela for querer ajustar tudo isso, olha a energia que ela está gastando, né?
E olha, Sim. cara, a ansiedade e o estresse que ela tá colocando sobre ela para ter tudo isso de uma vez só. Amigo, você quer começar hoje? Você começa hoje de qualquer jeito. Caminha na sua rua, entendeu? Sim. Pula uma alimentação, deixa de comer açúcar uma vez no dia, né? E assim, cara, porque assim, uma das coisas mais difíceis que tem é você, por exemplo, uma pessoa que come açúcar, açúcar mesmo, onde a gente vê açúcar, né? Uhum. É a gente entender o seguinte: o açúcar, bicho, ele é pior do que a cocaína. Em questão de você como é que fala aqui? Viciar, né? Se É, viciar. você fica Isso que eu tô dependente. falando é comprovado cientificamente. Cara, presta atenção, você passou sua vida toda fazendo isso, você quer mudar tudo de uma vez só? Não tem desculpa. Não Você dá. quer fazer, você pega e faz, tá? Não tem esse negócio de eu falar assim, cara, ô Paulão, eu preciso procurar ali um profissional de educação física, cara, só que eu não tenho dinheiro para pagar ele, não. Amigão, você não precisa, não. Você já foi criança, você já brincou, você sabe caminhar, você sabe correr, entendeu? Você Sim. sabe empurrar o chão, você sabe empurrar a parede, você sabe sentar e levantar. Não tem desculpa, velho. Não tem desculpa Sim. eu escolher assim, cara, eu não como salada, hoje eu vou comer salada, pelo menos uma vez. Vai lá e come uma Uhum. salada, pô. Entendeu? Ah, não, eu tô muito ansioso hoje, igual você falou. Cara, hoje a gente tem um monte de projeto, como o seu, por exemplo, que são espetaculares, meu irmão. São pessoas como a gente que vai levar isso aqui para um próximo nível. São pessoas que começaram a entender que não é só exercício físico, não. Exercício físico é 1%, 2% daquilo Sim. que você precisa mudar do universo, bicho. Sim. Gigantesco. Entendeu? O que as pessoas precisam entender hoje é que para eu começar, eu começo errado. E Sim. o meu estilo de vida não é o seu. O que eu faço todo dia não é o que você vai fazer. E eu vou descobrindo ao longo do tempo. Uma das coisas que eu descobri, né? Olha só isso, eu sou profissional, trabalho Aham. com isso. Uma das coisas que eu descobri quando eu estava fazendo minha dieta, que disse, cara, eu comecei a emagrecer, eu falei, cara, não é possível, eu não estou mais emagrecendo, tal, numa outra ocasião que Uhum. eu tive, né? Que eu não tinha mudado minha cabeça ainda. E comecei a entender, falei, nossa, eu parei de emagrecer, o que eu estou comendo? Aí é aquele negócio de você ser autodidata também, né? De você entender, de você buscar as coisas para poder... Sim. E ser crítico em cima daquilo. Tem que ser Sim. crítico em cima daquilo que você lê. Você não pode ler e achar que aquilo é uma verdade. Você tem que ser crítico em cima disso. Sim. Então, assim, eu comento com ele, cara. Falei, bicho, eu acho que essa cenoura que eu tô comendo aqui tá meio diferente aqui nesse prato. Aí depois eu fui pesquisar sobre a cenoura. Cara, depois você cozinha a cenoura vira carboidrato puro. Falei, cara, e eu comendo, enchendo a barriga de carboidrato à noite. Aí eu falo, não, você não pode comer carboidrato à noite, é ruim. Quem foi que falou pra vocês? Qual é a verdade que tem sobre isso? Entendeu? Mas, assim, são coisas que, se eu não tivesse pensado, se eu não tivesse parado para ler, parado para estudar, parado para ouvir outras pessoas, como a sua história, como a minha história, como a história de vários alunos meus, cara, com certeza você deve ter 1 milhão de depoimentos aí diferentes. Uhum. Cara, as pessoas têm que entender que ela precisa mudar por ela, não é por ninguém, não. É o propósito, é aquilo que Sim. eu quero para mim, é aquilo que eu quero para minha vida. Cara, porque Entendeu, Paulo? se você não tiver um propósito, se você não tiver um propósito, por mais que você esteja tudo, você tenha tudo à sua disposição, você não faz a coisa acontecer, cara. Você não faz a coisa acontecer. Eu já ouvi de pessoas virarem para mim e falar assim, cara, você vai me emagrecer. Não, e porra, eu Isso é não sou engraçado. personal, não sou nada. Eu já ouvi de pessoas assim, cara, eu preciso de ajuda, você vai me emagrecer, porque eu recebo isso, eu recebo marmita fit em casa, me mandam e não sei o que, e um monte de coisa, e eu tenho tudo isso à disposição, meu freezer tá cheio de marmita e tal. Aí eu falei, velho, aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, porra, a pessoa tem tudo à disposição, e tipo, ela não tá gastando nada com aquilo. E ela ainda assim, ela vira O que pra está mim. acontecendo, né? E o que tá acontecendo, velho? Ainda assim, ela vira pra mim e fala assim, cara, você precisa me emagrecer. Eu falei, velho, tem muita gente que quer Você emagrecer, que precisa não se tem um ajudar, por né, velho? cento do que você tem.
e sai, levanta a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa. Mas é essa questão também do propósito e de você ficar muito mais olhando para o que as outras pessoas fazem do que entendendo de fato como é que é a tua vida e como é que é o teu corpo. Às vezes você tá tipo assim, você criou aquele momento de motivação para você falar assim, porra, agora eu vou começar. Só que você começa não do jeito que era para ser para você, você começa do jeito dos outros. E aí você não Exatamente. Copia o entende. outro para ver se vai dar certo para você. Exatamente. Aí você quer pegar naquele primeiro dia, você quer fazer 1 hora de esteira, você quer fazer 2 horas, quer correr uma maratona, entendeu? As pessoas começam do jeito errado, aí elas vão se frustram, e aí é tipo aqui, ah, não, agora não deu certo, só na próxima segunda-feira, entendeu? Então, assim, é muito mais importante você fazer uma reflexão pessoal, entender a sua vida, entender o seu corpo, quais são os seus limites, aonde que você pode ir, aonde que você não consegue ir ainda, sabe? É por isso que eu fiz até comentar aqui rapidinho com a galera. No dia 11 eu vou começar um duelo de mini hábitos. Porque Tá, legal. o mini hábito é justamente aquela Um fração gatilhozinho, né? do hábito grande que você quer construir, que demanda o mínimo de motivação possível. É uma tarefa tão simples que você não precisa criar uma motivação muito grande. Mas Você não toda tem vez que desculpa, né? Você não tem desculpa. Você tipo quer, assim, agora você cara, vai. todo mundo consegue ler uma página de livro. Todo É mundo possível. consegue passar fio dental em um dente. Você não precisa passar em todos, você passa em um dente Não vai só. demandar muita Então, energia dele, né? não, você não precisa se preparar o seu dia para chegar ao momento de você sentar tranquilo e ler uma página de livro, né? Então, assim, é muito legal isso, essa coisa de você refletir, você desmembrar, né, a tua vida e os teus processos e os teus hábitos para saber aonde que você precisa trabalhar mais, o que você mais precisa atingir na sua vida. Porque às vezes, por exemplo, você sair para correr é muito mais fácil do que para mim. Sair para correr para mim pode ser algo extremamente doloroso, assim, Doloroso, é. é muito fora da minha zona de conforto, é muito desconfortável para mim, né? Mas eu acho que porque você está saindo para correr e você está tendo os seus resultados saindo para correr da forma que você faz, eu tenho que fazer isso também por mim. Eu sou obrigado a fazer isso aí. Mas não, cara. E é muito importante também, além disso, né? Eu sei que às vezes a gente começa muito errado e tudo mais, mas, cara, não é difícil você, às vezes, buscar orientação profissional, tem muita coisa E aí hoje, à disposição, né? Paulo, eu costumo dizer para todo mundo, falo, cara, hoje a gente tem informação demais. A gente tem muita Sim. informação. Tem muita gente boa, tem muita gente ruim. Por isso que a gente precisa entender o seguinte, cara, que existem bons e maus profissionais, existem boas e pessoas ruins, né? E o que a gente precisa entender é o que eu preciso, o que eu quero para mim. Se eu quero mudar, eu preciso pegar, igual você falou, uma coisa pequena. Eu não preciso mudar minha vida hoje de cabeça para baixo. E como as pessoas estão acostumadas a falar assim, ah, não, eu preciso perder 5 quilos, eu preciso perder 10 quilos, eu preciso perder 20 quilos. Tem um início e tem um fim. Só que o fim, Sim. para você manter esses 20 quilos que você perdeu, ele é o início. E as pessoas não conseguem entender isso. Outra coisa que é Sim. legal a gente comentar é o seguinte, você nunca começa por onde você está. Você sempre começa lá por onde você deseja estar. Porque você consegue Uhum. fazer um retrocesso até você chegar a esse momento onde você está hoje. Quando eu chego no momento onde eu Uhum. estou hoje e eu vejo todo o caminho que eu já construí na minha cabeça, fica muito mais fácil de eu seguir. Fica muito mais fácil de eu seguir. Isso são técnicas que a gente usa hoje, né? Nesse processo que eu estou falando para você, que é um processo diferente, não é um processo onde eu trabalho o corpo. Eu preciso primeiro trabalhar a mente. Não adianta, novamente, eu colocar uma pessoa para ir 1 hora na musculação, sendo que ela não consegue nem caminhar dentro de casa. Ela não tem motivação, cara, para levantar e tomar banho. Sim. Entendeu? É Sim. muito difícil isso. E a gente precisa entender isso. Não é uma coisa que ela É está um... querendo naquele momento. Às vezes ela está deprimida, às vezes ela está privada de sono, às vezes ela tem um monte de outras coisas que estão atrapalhando ela que não vai adiantar você passar isso para ela, porque ela não vai seguir aquilo. Ela não vai seguir, Sim. entendeu? E as pessoas precisam entender que esse é um processo.
Não, você não está fazendo para hoje, você está fazendo para daqui a 20 anos, quando você tiver, sei lá, hoje você está com 22, quando você tiver aí com seus 52 anos, vai refletir o que você está fazendo hoje. É eu estar mais forte, é eu estar caminhando bem, é eu estar mantendo minha vida de forma agradável, de forma que eu consiga manter isso para o resto da minha vida. É uma transformação, não é um momento que eu vou viver. Né? Então eu preciso entender que o que eu estou fazendo hoje é para o resto da minha vida. Né? O Sim. propósito, se você colocar um propósito que não tenha tanta força, não tem problema nenhum. Ao caminho também eu posso mudar meu propósito. O que eu não posso perder é o meu foco de vida. Né? O que a gente vê muito hoje aí são pessoas trabalhando com aquilo que não gosta. Né? São pessoas trabalhando com pessoas que não gostam. São pessoas que estão vivendo de um jeito que não quer, está vivendo a vida de outro ao invés de ver a vida dela, né? Então, assim, existem muitas coisas acontecendo na vida daquela pessoa que é muito menos o fato dela estar gordinha ou dela não estar fazendo aquilo que ela quer. Essa é Sim, com certeza. meu último case agora, inclusive, eu estou com uma aluna que ela mudou a vida dela completamente em 6 semanas. Ela está fazendo até coisas que ela sempre fazia quando ela julgava que tinha tempo, hoje ela faz. Ela tem um tempo de 2 horas na semana dela, por exemplo, para ela jogar vôlei. Coisa que ela nunca, Sim. um mês atrás, um mês e meio atrás, ela imaginava que ela poderia ter. Hoje ela tem. Hoje ela tem uma vida totalmente estabilizada. Hoje ela tem uma vida que ela consegue pensar no que ela pode fazer daqui a uma semana. Ela pode se programar. Sim. Antes ela não tinha isso. E é tudo um processo. Isso não vai acontecer de hoje para a semana que vem. Isso não vai acontecer de hoje para o ano que vem. São pequenas mudanças que você vai fazendo que vai fazer com que você chegue onde você quer. Não adianta eu ter ansiedade para chegar. É aquele negócio. Para você quer correr uma maratona? Jorjão, Oi. Não, só para te avisar, desculpa te cortar. São 8h36, 8h37, fecha a nossa live. Precisamos finalizar. Não, tá. A gente precisa finalizar pelo menos agora esse raciocínio, tá? E daí eu não sei como é que você tá, mas depois a gente se organiza direitinho, a gente marca a gente pode uma segunda organizar, conversa. Vamos ver se amanhã a gente bate esse papo aí, continua esse papo, né? Porque Não, é um tamo muito junto. legal Com certeza. Combina. Só para deixar pra Valeu, galera. mesmo. Então vamos lá, vamos falar o seguinte, ó. Se você quer correr uma maratona, só para fechar esse ponto, se você quer correr uma maratona, amigão, você precisa primeiro aprender a andar. Sim. Se eu não conseguir andar, como é que eu vou correr uma maratona? Então, assim, a gente precisa entender isso. Mas, enfim, Paulão, muito obrigado. Valeu, meu irmão. Obrigado. Obrigado a todo Você é um mundo cara que está sensacional. acompanhando.